Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo então dessa noite. Tivemos um probleminha aí, né, para fazer pelo YouTube, o aplicativo aqui deu um problema. Então a gente está fazendo a transmissão pelo Facebook e depois a gente abaixa e posta no YouTube para o pessoal assistir. Tentar fazer isso aí. Eu pedi para o irmão Marcos estar orando aqui offline, ele esteve orando por nós. E agora vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor direção, colocando a vida dos irmãos mais uma vez diante do Senhor. O irmão Marcos está nos lembrando aqui que nosso grupo de oração todas as quartas, às 19h30, pelo WhatsApp, né? A gente coloca o link lá no informativo da igreja. E tem sido uma bênção. Quarta-feira foi muito bom também. Quarta-feira passada, os irmãos puderam abrir o coração aí, orarmos juntos, né? Foi um lugar que a gente tem para poder se abrir de fato, né? E colocar nossa vida diante do Senhor. Muito bom mesmo. Então, vamos orar mais uma vez e aí a gente vai entrar, né? Continuar o estudo de João, capítulo de número 4, Evangelho de João, no capítulo de número 4, dando continuidade ao estudo da semana passada que o Harry nos conduziu. Quem está nos acompanhando online, nós estamos fazendo essa transmissão pelo Facebook. Tivemos um problema aí para fazer pelo YouTube, mas a gente vai abaixar essa mensagem e vai passar lá também no YouTube. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos nessa noite de orarmos juntos, de estarmos juntos aqui, ó Pai, reunidos nessa casa de oração. Pai amado, Pai querido, nós colocamos a vida dos nossos amados irmãos em Tuas mãos mais uma vez, em concordância com a oração que o irmão Marcos fez aqui conosco, colocando a vida dos Teus filhos diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor vá ao encontro de cada coração, transformando, mudando, ó Pai, tudo aquilo que necessitamos que o Senhor toque nas nossas vidas. Seja, ó Deus, na vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão distantes da Tua palavra, Paizinho, que o Senhor possa entrar com provisão na vida dos Teus filhos, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos e clamamos a Ti. Continue nos dando uma semana na Tua presença, um restante de semana, ó Deus, debaixo dos Teus cuidados, que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo de número 4, agora a partir do verso de número, deixa eu ver aqui, 27. João 4, a partir do verso de número 27. Bom, Marcos, eu posso pedir para que o irmão esteja para que o irmão esteja lendo para a gente o verso de número 27 até o verso de número 38? Verso 27 até o verso de número 38. O irmão pode nos conduzir nessa leitura? Evangelho de João, capítulo 4, versos 27 até o verso de número 38. Vamos ler então. Nisso vieram seus discípulos e maravilhados que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto seus discípulos lhe rogaram: Rabi, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que se semeia, como é o que ceifa, também não o se regozije. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Até 37, né? Até 38, né, irmão? Eu vos enviei a ceifar
vós não trabalhasse, outros trabalharam e vós entrasse no seu trabalho. Amém. Queridos, agora, após a conversa de Jesus com a mulher samaritana, estudamos um pouco sobre a história dessa mulher na quinta-feira passada, né? O Herr nos conduziu nesse estudo e falamos algumas características dessa conversa de Jesus com uma mulher samaritana. É impressionante ver, mais uma vez, Jesus conversando com alguém fora, né, da cultura judaica ali, uma pessoa que tida como samaritano. Em outros estudos vão dizer que os judeus chamavam os samaritanos de cachorrinhos, né? De pessoas assim fora do arraial mesmo de Israel. E já era algo surpreendente se Jesus estivesse conversando com um homem samaritano. Já ia ser algo ainda mais surpreendente. Mas Jesus ainda surpreendeu um pouco mais. Ao invés de estar conversando com um homem, um samaritano, ele estava conversando com uma mulher samaritana à beira do poço. E aí a gente ouviu um pouco da história dessa mulher, essa transformação que ela teve depois de ouvir da água da vida, né? Jesus é aquele que, se nos der uma água, nós não sentiremos sede. E ele continua usando a mesma figura de linguagem aqui, vai falar agora de comida. Falou de bebida, água da vida, e agora ele vai falar sobre comida com seus discípulos. Os discípulos, quando voltam, encontram então Jesus sentado à beira do poço com essa mulher, conversando com ela. E quando eles o encontram, além de questioná-lo de estar conversando com a mulher, eles trouxeram ali os alimentos, trouxeram ali os condimentos para que Jesus pudesse se alimentar, que era exatamente isso que Jesus falou para eles fazerem, né? Ir até a cidade, comprar algumas coisas ali para poderem se alimentar. E agora eles voltam e tem esse modelo à frente deles, encontram Jesus conversando com essa mulher, e não só isso, agora vem Jesus tratando com ela de certa forma e fala para os seus discípulos a respeito de uma nova forma de vida. Essa conversa de Jesus com os discípulos, ela também nos traz alguns ensinamentos, e está aí no nosso resumo. Quem tiver com o resumo na mão vai ver que o verso 32 nos fala algumas coisas. O verso 32 tem uma afirmação perturbadora aqui, como o nosso amado irmão Marcos colocou aqui no nosso resumo. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Essa afirmação de Jesus fora tão profunda que os discípulos não a compreenderam. Eles ainda estavam focados no alimento que satisfaria o físico, a necessidade do pão e da água, como a gente vê no verso 32 e no verso 33 de João capítulo 4. Só recapitulando aqui, vamos ler o verso 32 ou 33, diz assim: mas eles lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Será que alguém, nesse intervalo que nós fomos até lá, trouxe comida para Jesus ou alimentou? Aí entra aquela questão do pensamento humano, lógico, racional, que todos nós temos um pouco, né? Sempre estamos pensando no ambiente natural das coisas, e Jesus usa esse mesmo ambiente para falar a respeito do espiritual, do transcendente. Jesus usa questões do dia a dia, e a gente vê isso acontecendo no ministério de Jesus. João retrata muito isso, mas Jesus usa dia a dia, conversa, encontros, situações, coisas da vida, para falar das coisas eternas. Mas os nossos olhos tendem às vezes a ficar nas coisas terrenas. É mais fácil, né, irmão? Os nossos olhos voltam sempre para as coisas terrenas. Quando Jesus fala assim, tem um alimento que vocês não conhecem, né, não comem, eles ficam pensando, olha, o que será que esse Jesus comeu? Será que o mestre comeu de diferente enquanto a gente estava indo lá buscar? Será que trouxeram para ele um alimento diferente aqui enquanto a gente estava lá buscando os alimentos? Será que
nesse intervalo ele fez aí alguma refeição. Isso acontece muito com a gente em casa, né? Fazer alguma refeição durante o intervalo. E não é intervalo no café da manhã até o almoço, não. Estou falando no intervalo para o almoço ficar pronto. Come um biscoitinho ou outro. Isso é só eu, né, que sou gordinho. Acho que não falaram, me chamaram de pastor de peso aí e tal, né? Então, o Davi me zoando quinta-feira passada. Então, hoje, mesma coisa, até o almoço ficar pronto, foi uns 2, 3 biscoitinhos ali, né? Vai olhando as coisas e tal. E os discípulos ficaram pensando a respeito disso, o que Jesus tinha se alimentado. Só que Jesus não estava falando de comida como nós conhecemos, né? O que Jesus estava falando? Comida espiritual. O que mais? O que é comida e bebida para Jesus? Nós lemos o texto. Vamos dar uma leitura aí no texto de novo para a gente, irmãos. Leia aí do verso 34. Evangelizar os necessitados, essa tarefa da pregação, né? Eu estava lendo um comentário e alguém colocou de um libertário que teve, né? Alguém que lutou contra a escravidão dos navios negreiros. Ele até escreveu uma música, né? Acho que é John Newman, que é aquela maravilhosa graça, Amazing Grace. Foi escrito por ele, e tem até um filme que chama Amazing Grace. Os irmãos podem procurar depois, é um filme antigo, que é o filme que retrata exatamente essa característica desse homem, que era comandante de um navio negreiro, que depois ele começa a lutar para que os escravos fossem libertos e não tivesse mais o tráfico de escravos na Inglaterra. E eles falam que ele era um homem de estatura baixa, muito, muito frágil, mas quando ele ia na Câmara dos Comuns, né, nessa Assembleia Legislativa igual a nossa aqui, Câmara dos Deputados, quando ele ia conversar a respeito disso e dava uma palavra para ele discursar, ele falava biblicamente, e quando ele ia falando, o auditório começava a se encher da presença de Deus. Olha isso, que fantástico, né? Imagina alguém subir num púlpito político e falar com uma propriedade, fazendo a vontade de Deus, e na hora que ele estava fazendo, aquele homem fraco, franzino, de pouca estatura, com pouca oratória, começava a falar de tal forma que a presença de Deus começava a aumentar naquele ambiente, e ele ficava fortalecido à medida que ia falando, né? À medida que ele ia falando, ele ia se sentindo mais forte, mais revigorado. Dentro desse comentário também eu ouvi dizer do John Knox, que foi o líder da igreja presbiteriana na Escócia. John Knox já antigo, né? Já assim, bem debilitado com o tempo, idoso, era levado para o púlpito quase carregado para trazer alguma palavra para a igreja, mas quando aquele homem falava por mais de horas, mesmo debilitado, debruçado sobre os livros, sem força para falar. Quando ele começava a falar do reino, das coisas eternas, da vontade do Pai, da evangelização, como a irmã Cida colocou, das boas novas do Evangelho, ele ficava falando por horas, e aquele homem fraco e debilitado ia sumindo à medida que ele ia falando da mensagem do Evangelho. Então, quando Jesus vai dizer para os seus discípulos que comida e bebida para ele é fazer a vontade de Deus, não significa que Jesus não tinha necessidade física, assim como nós também temos. Jesus, em forma corpórea, como homem, tinha que comer, ele tinha que beber, ele tinha suas necessidades. Mas quando ele estava ligado na mensagem do Evangelho, pregando as boas novas, com o objetivo de anunciar o reino, essas outras coisas eram secundárias, né? Ele deixava isso
para depois, porque a vontade, a comida e a bebida, o que alimentava ele de fato, era o alimento espiritual, né, irmã Cida? Como a irmã colocou. Qual que é o problema nosso nessa relação aqui? O que os irmãos pensam assim quando a gente vai dizer sobre fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, essa ser a comida, a bebida? Por que aos nossos olhos é tão difícil a gente entender a vontade de Deus para as nossas vidas, e não só a vontade de Deus para as nossas vidas, mas é tão difícil a gente se alegrar, se satisfazer de fato fazendo a vontade de Deus? Sabe, irmãos, eu vou deixar os irmãos falarem um pouco, mas por diversas vezes nós que estamos fazendo, pregando, evangelizando, levando as boas novas, anunciando o reino, cuidando, né, cuidando uns dos outros, às vezes nos sentimos cansados nessa caminhada e queremos fazer outra coisa. Isso aí acontece com muitos. Mas eu lembro também de uma história de John Wesley, que John Wesley, quando ele e seu irmão Carlos Wesley, né, começaram a pregar o evangelho, a sua mãe falou o seguinte para eles: olha, se vocês dois não forem ministros do evangelho, que pelo menos sejam ministros da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra. E aí a gente pensa, nossa, fazer a vontade de Deus é algo tão bom assim? Mas às vezes os nossos olhos carnais acham que não é. A gente tem o costume de valorizar tudo mais do que a vontade de Deus nas nossas vidas e a vontade do Pai. A busca por tantas coisas. Volto a dizer, dinheiro é importante para a gente viver? É ou não é? Não é? Os irmãos não têm conta para pagar, né? Não, é claro que é importante. É claro que é importante. O alimento não é importante para a gente. A vestimenta não é algo que a gente precisa ter, ainda que seja de marca ou não seja, a gente precisa se vestir. Precisa. Mas é o mais importante nas nossas vidas? Não é. E às vezes toma qual lugar essas coisas, né? Essa busca. Toma qual lugar? Uma vez eu vi um pastor, eu vou entrar no outro ponto aqui e vou deixar os irmãos falarem aí um pouquinho mais. Eu vi um pastor falando sobre isso, que uma igreja, os adolescentes da igreja não podiam frequentar algumas atividades durante a semana, só o culto de domingo, alguma coisa assim parecida. Mas quando eles iam na quinta-feira, sexta-feira, as mães começaram a ficar bravas, assim, em São Paulo, porque a vida é muito corrida, tem que estudar e tal, e papai falando isso, né? Tudo isso. E o pastor entendeu isso. E aí foi perguntar para o marido dessas irmãs também, por que eles não frequentavam as atividades da igreja, os estudos, culto de oração, né? É que a gente está fazendo online, mas se a gente for olhar o online nosso, a presença feminina é maior que a masculina. Que coisa difícil, a gente precisa reverter, não é ter mais homem, mulher, não é isso que eu quero entrar. Mas assim, cadê os homens, né? Cadê os homens nos seus papéis como homens, como pastores da casa, esses homens buscando e orando? Cadê esses homens? E quando a gente vai para esse aspecto, dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade, os homens também faltavam muito, e os filhos estavam estudando, e os homens não iam, e as mulheres até frequentavam. E o pastor perguntou: mas e o seu marido? Faz tempo que eu não vejo. Ele tem trabalhado demais. Ele trabalha muito. Trabalha demais, tem que trabalhar porque em casa precisa e tal. E ele falou: eu sei que em casa precisa, mas cadê ele para alimentar também a sua casa espiritualmente? Cadê esse homem para ser pastor do seu lar? A mulher com certeza entenderia o homem que está buscando para trazer alimento para casa, trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite, um exemplo. Isso acontece em muitas casas, em muitos lares, o marido trabalha. E as mulheres entendem, está muito cansado. Mas por que não é no nosso coração, na nossa mente,
a mesma preocupação que a gente tenha com a nossa família, em buscar também as coisas que vêm de Deus, os alimentos espirituais para a nossa casa. O que o irmão Marcos acredita aí? Qual é a maior dificuldade que a igreja enfrenta nesse tempo? Natural. Sim. Exatamente. Sim. Desaprendemos. Muito bom, irmão Marcos. Exatamente. A gente precisa ter esse caminho de volta, um desejo no coração de nos alimentarmos cada vez mais também em fazer a vontade do Pai, né? Em viver a vontade do Pai. E se a gente lembrar um pouquinho o texto que nós estudamos na quinta-feira passada, uma das coisas que é a vontade do Pai é aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. O que ela pergunta para Jesus, né? Os profetas falam para adorar em tal monte, outros falam para adorar em Jerusalém. Aonde que a gente deve adorar o Senhor? O que Jesus responde para ela? O que os irmãos lembram aí? Hein? Deus é Espírito, né? Não importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É chegado o tempo e na verdade já chegou. Já chegou, já é o tempo. Naquela hora, naquela conversa, já era o tempo em que os adoradores deveriam adorá-lo em espírito e em verdade. Buscar o alimento espiritual e viver uma vida de acordo com esse alimento que nós buscamos de Deus. E eu vou dizer mais, a nossa vida com Deus, gente, parece tudo aquilo que a gente exercita. Se a gente se exercita numa academia, logo você vai perder peso, vai começar a ganhar massa. Quem é mais magrinho vai ganhar só massa. Quem é mais gordinho igual eu vai demorar para perder peso, perder gordura e virar massa. Depende do treino. Meu treino, como é baixa intensidade, né, amor? Vai demorar mais ainda, porque o meu treino é sempre baixa intensidade. Mas é uma prática, é um exercício, e aquilo vai nos condicionando, não é? A nossa vida espiritual é a mesma coisa. A partir do momento que a gente continua fazendo a vontade de Deus, alimentando nossa vida, crescendo em conhecimento, crescendo em graça, buscando em oração, buscando em comunhão com o Pai, mais nós vamos estar preparados para as situações do dia a dia. Você sabe, irmãos, há muitas situações nas nossas vidas que são simples, são coisas corriqueiras, situações fáceis de resolver, mas por falta de discernimento espiritual, por falta de comunhão com Deus, nós nos vemos em grandes abismos. Mas são coisas às vezes muito simples. E não falo que não sejam problemas, não, são problemas,
mas problemas que podemos buscar no Senhor e vamos ter aí soluções para nossas vidas, né? Jesus continua falando com seus discípulos ainda no capítulo 4, verso de número 35, a respeito da colheita. Ele usa mais uma figura aqui para os seus discípulos. Verso 35. João capítulo 4, verso 35. A Suelen colocou aqui algo fantástico aqui no Facebook. Até parece, as mulheres são mais sensíveis espiritualmente. Parece que as mulheres são até mais sensíveis espiritualmente. A mulher tem mesmo essa questão mais sensível, né? mais emocional. Mas eu acredito que há atributos também no homem, assim como atributos de Deus nas mulheres, que cada um se relaciona com Deus de uma forma, né? E tem homens que são até mais sensíveis também, né? Aqueles que a gente até brinca que parece Jeremias, né? Vai orar, chora, vai chorão, né? Vai orar, chora, ouve o louvor, chora, tá lendo a palavra, chora. Eu não sou muito desses, não. Eu sou aquele que às vezes vibra com uma palavra. Eu tenho uma dificuldade grande em vibrar com algumas músicas, acredita? Acho que eu sou meio quadradão, né, irmão Marcos? Às vezes eu ouvi uma música que mexe com as pessoas e toca o coração, eu fico parado ali. Mas eu sou aquele cara que do nada dá um glória a Deus alto quando está ouvindo uma mensagem e uma palavra que eu falo, tem todo sentido, glória a Deus, aleluia. É coisa doida, só Deus mesmo para explicar como que é, né, a vida de cada um. Mas assim, continuando, os irmãos que estão online também, hoje a gente está pelo Facebook, depois a gente vai transmitir para o YouTube. Teve um probleminha aqui no aplicativo, mas quem quiser colocar algum comentário eu consigo ler. Só o pessoal que está aqui que não está lendo, mas eu consigo ler e compartilhar com os irmãos que estão aqui presencialmente também. Verso 35. Evangelho de João, capítulo 4, verso número 35. Vou pedir para a Paula, se puder colocar no comentário aqui, que aí vai aparecer lá e o pessoal vai saber. Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, até o verso número 38 agora, para a gente falar um pouquinho mais. João 4, 35 até o 38. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para uma vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Só até aqui. Vamos terminar aqui, a gente vai ver quem que semeou, né? Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Essa palavra de Jesus para os discípulos também é a palavra de Jesus para a igreja no nosso tempo. Nós estamos colhendo hoje como igreja, vamos olhar hoje para depois a gente olhar aqui o texto bíblico, mas nós estamos colhendo coisas hoje como igreja que outros plantaram. Outros plantaram, até a nossa própria igreja, essa denominação batista, outros plantaram aqui na cidade. Recentemente nós fizemos o sepultamento, né, o culto fúnebre e o seu sepultamento da nossa irmã Edivanda, saudosa irmã Edivanda. A irmã Edivanda, junto com seu esposo, foi uma das primeiras pessoas a pregar o evangelho dentro da nossa denominação, é claro, aqui na cidade. É claro que tinha também a presbiteriana, acho que a igreja presbiteriana aqui já tem mais de 100 anos, se eu não me engano. É antiga, bem antiga. No mesmo lugar, mais de 100 anos. Está lá marcado embaixo da igreja, 1800 e alguma coisa, já viram? Não, tem a data lá, essa igreja é centenária. Então, irmãos que plantaram o evangelho nessa cidade, antes de nós. Depois os irmãos começaram o trabalho na casa da irmã Anitta. Eu nem fazia parte. Foi antes. E a gente vai desfrutando do trabalho daqueles que semearam. No texto, Jesus não está dizendo só disso, está dizendo também dos profetas, aqueles que anunciaram a vinda do Messias, e está dizendo daquele que vai morrer na cruz. Porque esse que vai celebrar junto, veja bem o texto,
Verso 36, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe do fruto na vida eterna. Isso aqui pode ser até um outro estudo, a gente falar o que é colher esse fruto na vida eterna, esse galardão, essa morada celestial, a gente fala disso em outra hora, mas colherá numa vida eterna a obra feita aqui. E de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Lucas, no capítulo de número 15, vai dizer que haverá festa no céu, no trono de Deus, diante dos anjos de Deus, por uma alma que o quê? Se arrepende ou se converte. Quem que semeou ali? Não é o Espírito Santo da promessa? Não é o próprio Deus que entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Não é Deus que celebra quando um pecador se converte? Não há festa diante do Senhor? Todo o esforço, irmão, que a gente tem, seja na internet, seja num culto evangelístico, seja numa ajuda missionária, levantar uma oferta aí monstruosa para um evento que seja, para uma alma, uma pessoa se converter, aceitar Jesus como Senhor, valeu toda a pena. Valeu toda a pena. Às vezes a gente não entende isso. A gente olha número como se fosse número financeiro. O trabalho investido na igreja, o prédio que a gente gasta para reformar, o trabalho para comprar som, tem que ter números. E aí traz a igreja para um meio empresarial, né? Igreja não é. Igreja é para o mundo espiritual, igreja é reino. Que tudo que nós fazemos aqui, se for para ganhar uma alma para Jesus, valeu toda a pena. Espero que sejam mais, porque o campo está pronto para a colheita. Pelo menos uma. Mas espero que sejam mais, né? Porque o que Jesus falou aqui também para nós? Olhem os campos. Estão prontos. Está tudo pronto para a colheita. No nosso tempo, irmão Marcos, não sei se o irmão acredita nisso que eu estou dizendo, mas no nosso tempo parece que os campos estão ainda mais prontos. Eu acredito nisso. Antigamente, na década antes da Constituinte, quando que foi? 88? Constituinte foi 88? Eu não lembro, irmão, porque não tinha só 3 anos de idade, mas eu vou pegar no pé, viu? Tinha só 3 anos de idade, eu não vou lembrar. Mas na Constituinte, nós não tínhamos a liberdade de culto. Vocês acreditam nisso? Tem muita gente que fala da Constituição comunista, Constituição de esquerda, muita gente fala isso. Mas uma das normas entre liberdade religiosa foi na Constituição de 88. Olha que coisa doida. Foi inclusive alguém que nem é cristão que colocou lá. E beneficiou um monte de gente que é evangélico também. Temos liberdade de culto. Mas antes disso nós não tínhamos essa liberdade. Tínhamos sim igrejas, não éramos perseguidos, mas não tinha essa liberdade constitucional, essa garantia do culto como nós temos hoje, essa garantia de termos a nossa porta aberta, de podermos falar do amor de Jesus. Olha que coisa, tínhamos igreja? Tínhamos, era um país cristão, sem dúvida, mas não tínhamos essa liberdade. Então hoje nós temos a oportunidade de levar as boas novas de Jesus por mais meios ainda. Temos aí a internet, temos aí rádios, TVs, livros, né? Vizinhos, amigos, grupos em casa, hoje em dia, né? Eu acredito que o campo esteja mais pronto ainda para a colheita do que no tempo de Jesus. Os campos estão prontos, irmãos, prontos para a colheita. E aí Jesus usa essa linguagem para eles, ainda não estando pronto o tempo da colheita para eles. Acho que quando eles estavam ouvindo ali a colheita física de novo, deveriam estar pensando, pronto, falou de comida, agora está falando de colheita numa época que não é época de colher. Mas Jesus não estava dizendo dessa colheita física, estava dizendo aquilo que gera valor para a gente, eternos, no reino. Tem um texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, acho que no capítulo de número 4, é isso mesmo, irmão Marcos? Que ele vai dizer que somos entregues à morte todos os dias. Essa que é a 2 Coríntios do capítulo 4. Se não é 2 Coríntios no capítulo 4, é 1 Coríntios no capítulo 4. Não é 1 Coríntios não, tá, irmãos? É Coríntios.
Só porque o Corinthians ganhou do Vasco não significa que esse time está podendo alguma coisa. Depois da surra do Flamengo, né, mano? Ganhar do Vasco, vascaíno. É isso mesmo, Marcos? Não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. O que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito desse valor gerado eternamente. Quer ver? Olha, não, é 1 Coríntios, irmão Marcos, falei errado. 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a mensagem do Evangelho. Quer ver? Capítulo 4, 1 Coríntios 4, 5. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim, a Apolo, por amor de vocês. Não que aprendam de nós o que significa. Não ultrapasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, reis para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como aos meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a herança a eles colocada é exatamente gerar esses homens filhos de Cristo, mesmo sofrendo as suas tribulações, sofrendo as suas dores, perdendo muitas coisas. Em outro texto, sendo entregues à morte, estão gerando vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus. O verso de número 39, em João, no capítulo 4, ainda João 4, a gente vai passar só um pouquinho do horário, irmãos, porque a gente começou mais tarde um pouquinho, tá? No João, de capítulo de número 4, verso de número 39, nós vemos que muitos samaritanos creram. O resumo que o irmão Marcos nos colocou, João capítulo 4, do verso 39 ao verso número 42. Eu vou ler o resumo, tá, irmãos? Como resultado da transformação operada em sua vida, ela não ficou calada. Ela quem? A mulher samaritana. Tão logo recebeu o dom da vida, tão logo bebeu da fonte da água da vida, tornou-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. Anunciar as boas novas de salvação àquelas pessoas que antes evitava encontrar. Causou-nos entusiasmo a atitude da mulher samaritana,
que mudança maravilhosa Cristo operou na vida dela. Logo depois de ter recebido a salvação, lá estava ela, anunciando a Cristo. Da mesma forma que ocorreu com os discípulos numa época anterior. Não podiam deixar de falar das coisas que tinham visto e ouvido. O testemunho daquela mulher foi impactante na vida dos homens da sua cidade. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Em razão do seu testemunho, muitos samaritanos creram em Cristo Jesus e puderam receber também da água da vida. Logo ela aceitou a Jesus, não passou por uma classe de batismo, não foi levada à obreira da igreja, não era líder de diaconia da igreja, não era uma diaconisa, ela não era professora de escola bíblica dominical, ela não era alguém dentro da ortodoxia judaica, ela era uma samaritana que teve um encontro com Jesus, e desse encontro resultou em muitas pessoas aceitando também a Jesus por intermédio da sua vida. Não pertencia a uma denominação A ou B ainda, né, irmão Marcos? Ela ouviu das boas novas, experimentou da água da vida, e essa água da vida jorrou nela, de tal forma que ela também abençoou as outras pessoas que moravam naquela região de Samaria. Ou seja, qual é o nosso papel? Acho que foi o Nicodemos que escreveu que evangelização, acho que foi o Augusto Nicodemos, que escreveu que evangelização nada mais é que um mendigo falando para outro mendigo aonde achou pão. Nós não somos pecadores? Somos falhos? Jesus não nos deu vida eterna e justiça? Evangelização nada mais é de mostrar a outro mendigo como nós, pessoas falhas e pecadoras, aonde nós encontramos o pão da vida, aonde nós encontramos alimento, aonde nós encontramos alento. Eu gosto muito de evangelizações, sabe? Os irmãos às vezes acham que não, porque antigamente a gente falava muito de culto evangelístico. O irmão lembra disso? Lembra dos cultos evangelísticos? Fazia na rua, tudo mais. Eu sou meio saudosista também, eu acho muito bacana, acho legal, eu acho muito interessante. Mas eu gosto bastante daqueles que evangelizam com a vida. Eu gosto de cultos evangelísticos, do folheto, de tudo isso que a gente fala, né, que precisa fazer, esses eventos. Eu acho que tem o seu momento. Mas eu gosto muito das evangelizações com a vida, daqueles que mostram mudança e transformação. Porque a experiência que nós vemos dessa mulher foi uma mulher que encontrou Jesus e foi transformada. O exemplo da mensagem dela é o exemplo de uma vida transformada. Alguém que encontrou em Jesus água viva, experimentou, teve uma experiência com Jesus, e dessa experiência ela compartilha com o outro. Então, eu vou falar um exemplo aqui para os irmãos de alguém que eu conheço. O seminarista que está agora para ser pastor, o Linhares, é lá de Guaratinguetá. Eu acho que eu já falei essa história para os irmãos. É como diz a irmã Cida, o pastor e suas histórias, né? Tem um monte, né, irmã Cida? São cheios das histórias. Mas eu estava num retiro em 2007. Em 2007 eu estava num retiro. Faz tempo, né? 2007, né? Ontem. 13 anos, né? Eu estava num retiro com alguns jovens em 2007. E eu sempre gostei de conversar com os pastores, sempre gostei de estar no meio ali, né? Então lá estava o pessoal jogando bola, ruim de bola que sou, né? Não estava jogando, estava ali conversando com os pastores e vendo o jogo. E aí o pastor Ricardo, na época ele era pastor da primeira igreja batista em Guará. O Ricardo falou de um outro cara que estava jogando bola que chamava Arthur, um músico da aeronáutica, tocava trompete. Ele falou: rapaz, o Arthur tem um testemunho de vida fantástico. Pais divorciados, né? Pai abusivo, o agredia, não gostava do Senhor, não gostava de crente, não gostava do Senhor, que eu falo assim, não queria saber de Deus. Um menino muito bom,
mas resolveu estudar, entrou para a carreira militar e tal, sargento, soldado músico, ou sargento músico na verdade, e não queria saber de Deus. E aí, rapaz, ele conheceu o Linhares, porque o Linhares, ele era o líder deles lá, não sei como é que chama, que tocava teclado. Ele ensaiava essa orquestra da aeronáutica, e o Linhares era o capitão deles lá. E o Linhares tocava teclado, sempre falava com eles. O Linhares é esse seminarista que eu falei. Então vai guardando os nomes aí, porque os irmãos estão pensando, quem será, né? Mas esse rapaz chamado Linhares, ele testemunhou para esse Arthur a mudança que Jesus fez na vida dele. E o mais interessante dessa conversa toda é que o Arthur chegou ao Evangelho e teve um testemunho de transformação de vida, não pelo tanto que o Linhares falou para ele de Jesus, mas tanto que o Linhares mostrou para ele de Jesus na sua vida. Um cara que estava sempre alegre, sempre grato. Irmão, eu não sou assim. Eu não sou assim. Tá bom, tem a questão dele, de ser assim e tal, mas ele entendia, o Linhares entendia, que aonde o Senhor tinha plantado ele ali naquela turma da banda marcial, da orquestra, da aeronáutica, era a sua igreja, era o seu campo, eram as suas ovelhas, eram as pessoas que tinham que ser alimentadas. E ele, mesmo com problema, com as dificuldades, com tudo que a gente tem também, que ele também sente, ele entendia que era uma hora de mostrar as boas novas do Evangelho ali, e precisava anunciar Jesus. Agora, como que a gente anuncia a transformação do reino, transformação de Jesus, águas que fluem do nosso interior, se na nossa vida não está fluindo esse negócio? Se as boas novas não estão sendo praticadas na nossa vida? É igual o sino, irmão. Sino faz barulho que é um absurdo, mas é oco por dentro. Bate, faz barulho, mas não tem consistência. Então, Jesus transforma a vida dessa mulher ao ponto dessa mulher transformada compartilhar com aqueles homens as boas novas de Cristo. Não é difícil. Às vezes a gente tem essa dificuldade de evangelizar pessoas, né? A gente pode fazer cursos, pode falar como fazer, qual palavra usar, qual abordagem ter, mas a nossa vida é o maior ou é a melhor pregação das boas novas de Jesus. Falar, né? Quem que falava isso, irmão Marcos? O senhor que lembra bastante coisa? Pregue, se necessário for, use palavras. Você lembra quem falou isso? Eu não lembro. Falou exatamente isso, né? Pregue em todo tempo, se necessário for, use as palavras. Se com a nossa vida a gente viver de fato as boas novas de Cristo, as boas novas do reino, viver as vontades do Senhor para nós, como nós já estudamos desde o começo, comida e bebida é fazer a vontade de Deus, nós vamos compartilhar as outras coisas aqui, vamos entender que os campos estão prontos para a colheita e vamos testemunhar de uma vida transformada, uma experiência. Você sabe que o mundo empresarial tem falado muito disso hoje, né? De experiência, né? Você vai com o Davi, que manja disso também, a Louise, que trabalha nas redes sociais aí, tudo entende o que eu estou dizendo aqui quando vai falar de experiência. A gente tem esse negócio da experiência, viver uma experiência. Eu acho que o mundo empresarial roubou da gente esse negócio também, porque viver com Deus, com Jesus, também é uma experiência. Eu consigo provar cientificamente a existência de Jesus para os irmãos aqui? Tá bom, eu até estou estudando um negócio aí que quem sabe um dia, chama teofísica. Mas, isso é um outro assunto, não vou nem entrar porque dá rolo, né? Mas estou estudando a ciência junto com a teologia aí para ver onde vai chegar. Mas eu, Júnior, não tenho capacidade de provar algo que é da fé, fisicamente falando, ou matematicamente. Deus existe por quê? Porque
Vou te mostrar que Deus existe. Como que foi a criação? Não consigo. É instrumento de fé. Então é experiência. Dados históricos falando de Jesus. Se eu pegar dados históricos para falar da existência de Jesus, só ouvi uma carta que um líder, na verdade ele era uma espécie de um prefeito de Jerusalém, que envia essa carta para Roma, para o Império Romano, falando da decisão de Nicodemos de um certo Jesus. Essa carta está lá no Museu do Louvre. Louvre, né? Que fala? Louvre, na França. É a única carta que vai falar a respeito de Jesus, o Jesus histórico, um certo Jesus. Aí eu vou provar historicamente por essa carta que Jesus foi crucificado. É instrumento de fé. Apesar de um historiador aí da Novo Tempo, né, da igreja adventista, provar o Jesus histórico também com fatos bíblicos. Acho muito interessante. Mas todas as vezes que a gente tenta provar algumas coisas dessa forma para alguém, às vezes não faz o menor sentido. Já experimentou debater com um ateu sobre a existência de Deus? Você tenta ali falar e o cara vai para um lado e vai para o outro. Aí tem que usar a teoria da irmanita, falar assim: um dia Jesus vai te pegar. Aí você vai ver. Um dia Jesus vai te pegar e você vai ver, porque é exatamente isso que acontece. Um dia Jesus chega nas nossas vidas. Nós abrimos nossos olhos e temos um encontro com Jesus e temos uma experiência com Ele. Essa mulher não falou de algo que ela não conhecia. Ela teve uma experiência com Jesus. Uma mulher segregada na sociedade, uma mulher que vivia uma vida de promiscuidade, uma mulher que vivia uma vida de vergonha, tem uma vida transformada e anuncia com autoridade que Jesus mudou a sua história. Se não for uma experiência com Deus que faz isso, o que poderia fazer? É lindo mesmo, né, irmão? É interessante essa questão também de largar o cântaro, né? Ela foi para buscar água, algo precioso, vital para a sua vida, né? Um período de seca, de estiagem. Ela larga. Ela encontrou algo melhor. Que não ia ter mais sede. Pra que? Me lembra até a pesca maravilhosa, né? Depois de encher os barcos, estarem com os barcos cheios, encostam os barcos e deixam tudo lá. É isso que o texto vai dizer: deixando tudo, seguiram a Jesus. Experiência. É uma experiência com Deus, não tem outra forma. Irmão, só para a gente encerrar então, mais 10 minutinhos, irmãos, me permitem? Mais 10 minutos só, e a gente encerra, que a gente já acaba o estudo número 4, e aí já fica para o próximo estudo agora, estudo número 5. É o 5, né, irmão? O encontro de Jesus com o oficial do rei. O encontro de Jesus com o oficial do rei. Vou pedir ao irmão Marcos para ler para nós mais uma vez o verso 43 até o verso 54, e a gente vai falar sobre essa fé que curou o menino. Evangelho de João capítulo 4, do 43 até o 54. 2 dias depois, partindo ali, foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém e viram a festa. E também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho, e havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo isso que Jesus viu,
homem creu na palavra que Jesus lhe disse, pois, descendo ele logo, chegaram ao encontro dos seus servos e lhes anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava o menino? E disseram: ontem às 7 horas a febre deixou. Entendeu, pois, o pai que aquela hora a mesma era que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu ele toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Queridos, a distância que esse homem andou está aqui no nosso resumo, na última página do resumo. Este pai aflito não poupou esforços e parte em uma jornada de aproximadamente 60 quilômetros pelo longo e estreito caminho que subia até o levar a Canaã, onde o mestre estava, o verso 47. O pai aflito, pode falar, meu. Isso me trouxe muito a nossa realidade, né? Nosso vídeo, naquele tempo já existia esse apavoramento, né? Sim. O fato da pessoa ser puxada pelo mosquito, né? Eles não tinham o que fazer. Ia morrer com certeza, porque a febre ia matá-la. Entendi. Sim, sim. Olha que fantástico. O irmão Marcos colocou aqui para que a gente tenha uma interpretação até melhor do texto. Esse menino, nos comentários e nos estudos, provavelmente ele foi picado ou uma doença que veio da água, né? Do inseto, que fez com que esse menino tivesse essa febre. Provavelmente parecido com as nossas enfermidades, que como o irmão Marcos colocou, né? Essa questão aí da dengue, o próprio corona, essas coisas mais que a gente tem vivido de enfermidade. Resumindo aqui a fala do irmão Marcos, né, irmãos? Porque o irmão Marcos citou mais coisa aqui, eu tô reduzindo aqui. É interessante. E provavelmente também esse menino morreria, porque não tinha cura, e essa febre que o acometeu levou seu pai a um desespero. É interessante que também que quando chegam situações na nossa vida desesperadoras, a gente tem que ir atrás daquele que pode transformar a situação, né? Ele sabia que tinha um mestre lá em Canaã, tinha ouvido falar, e ele foi atrás desse homem, ele foi atrás desse que poderia curá-lo, que é Jesus. Andou 60 quilômetros, como nós vimos aqui, aproximadamente isso. E o menino enfermo. É comovente o amor desse pai, como nós colocamos aqui, que desce a Cafarnaum e curasse o seu filho doente. O mestre, porém, diversas vezes coloca à prova a fé daqueles que lhe faziam pedidos. Irmãos, Jesus, em vários momentos, em outras falas também, ele tem essa característica de colocar à prova aqueles que estão pedindo algo. Nós vemos isso com aquela mulher que pede para que seu filho também seja curado, e Jesus vai dizer para ela que não convinha tirar a comida da mesa dos filhos e servir aos cães, né? E a mulher fala para Jesus assim: mas até os cachorros comem das migalhas que caem no chão. A gente vê uma fala dura de Jesus, né? Por que Jesus fez isso? Jesus conversa com alguns homens em momento decisivo para tratar o coração desses homens e para anunciar a sua glória também. Testar a fé, provar a fé, é algo que a gente não está muito preparado no nosso tempo, não. Sinais, o povo amava. Aqui a gente
até que o irmão colocou, em 1 Coríntios 1, 22, 1 Coríntios 1, verso 22, está no resumo, o apóstolo Paulo fala assim: pedem um sinal. Os judeus tinham muito essa característica de pedir sinais, né? E Jesus não vai testar a fé do cara no aspecto de fazer sem ir lá, sem mostrar algum sinal, só na fala, colocando à prova a fé. Oi? Muito mecânico, né? A gente é bem assim, né? A gente é... A gente está entrando numa linha, rapaz, tão racional. Eu vou dizer para os irmãos assim, tem um irmão lá de Cruzeiro, ele é vivo ainda, né, Paulo? O irmão, qual é o nome dele mesmo? O irmãozinho lá, ele é vivo, é um senhorzinho, o diácono da igreja lá, o irmão mais antigo da igreja, João Antônio. Está com seus quase 90 anos já, ou 91, 92, irmão João Antônio. Eu tive na casa dele um dia, tomando café com ele, e aí ele começou a contar para mim que ele tem a roda de oração. Eu falei: o que é isso, irmão? Roda de oração. O pastor, o senhor está vendo aquele círculo ali no quintal? Era um círculo feito de azulejo no chão, igual aqueles azulejos mesmo, retalhos. Antigamente faziam uns negócios desses, faziam uns desenhos, né? Oi? Caco de azulejo. Aí eles pegavam aquelas sobras lá e faziam aqueles desenhos. A irmã lembra, a irmã tá lembrando aí. Eu sei porque lá na minha região tem bastante isso. Aí ele falou: tá vendo aquele círculo? Eu fico caminhando naquele círculo e orando. Aí quando eu tô orando lá, eu começo a dar risada. E eu fico na presença de Deus, e um senhorzinho daquele, cara, se eu vi que ele tinha que Deus fazia algumas manifestações do poder dele com um senhor extremamente tradicional da igreja batista, né? Daquela coisa, eu fiquei feliz demais em ouvi-lo. Falei: é mesmo, irmão? É fantástico, pastor. Aí eu volto, aí eu vou tomar meu remédio, que eu tomava, né, com 90 anos, imagina quantos remédios que ele não tomava, né? Remédio de hora em hora. Aí eu sento, pego o meu remédio e começo a orar com o remédio na mão. Começo a orar com o remédio na mão. Falar: Senhor, eu sei que o Senhor está em todas as coisas. Eu sei que o Senhor também deu conhecimento aos médicos, aos farmacêuticos. Então que esse remédio faça bem para mim, em nome de Jesus. E tomava. Cara, que fé desse irmãozinho. Que fé, porque pra gente é assim: vamos no médico, vamos no medicamento, vamos no remédio, vamos não sei o quê. E o outro remédio para as nossas vidas, né, que é Deus operando através do teu Santo Espírito, o Deus que cura todas as coisas, o Deus que tem controle sobre tudo, às vezes a gente deixa de lado. Parece uma doideira o que eu estou dizendo aqui, parece maluquice, mas não, Deus é soberano. A palavra de Deus pode curar, uma palavra ministrada por Deus pode libertar, uma palavra dada pelo Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Gênesis capítulo 1 diz o que? Haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, leia lá: no princípio era Deus. No princípio é João, né? Mas assim, no princípio era a palavra, mas lá no Gênesis capítulo 1, olha que fantástico. No princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí o verso 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Oi? Que poesia, né? Haja luz. Uma palavra de Deus pode mudar a história de um homem. A fé desse homem, como nós vamos continuar vendo aqui no nosso estudo, trouxe uma alegria, uma comoção para até os seus discípulos. Que hora que aconteceu? Por volta das 7 horas, o menino se curou. Aonde que esse homem estava por volta das 7 horas?
Onde que ele estava, irmão Marcos? Conversando com Jesus. Jesus falou naquela hora: vai, pode voltar, seu filho está curado. Naquela hora, aonde Jesus estava, 60 quilômetros de distância, naquele momento, a palavra ministrada, o Espírito Santo da promessa agindo, fez com que esse menino fosse curado. Esse homem, olha o que o irmão Marcos colocou aqui para eu estou citando e é verdade, o irmão Marcos fez um resumo fantástico para a gente estudar. Olha aí, mais ou menos aqui no meio do nosso resumo, olha a fala desse homem: e saiu de Canaã com apenas uma palavra: vai, o teu filho vive. Não foi nada do que havia imaginado, mas ele escolheu crer, acreditar e confiar na palavra de Jesus. Crer, acreditar e confiar na palavra de Jesus. Eu lembro de novo da pesca maravilhosa. Jesus, havendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Fala, irmão Marcos. Difícil. Difícil. Não houve milagre. Exatamente. Toda a casa dele creu. Resultado da palavra. Através da palavra. Amém. 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 Através da palavra. Não teve sinais, né, irmão Marcos? Ô Marcos, outra coisa que eu fico pensando, né? A gente está correndo hoje atrás de sinais, né? Se Deus fizer, vou louvá-lo. Se Deus fizer, né, eu vou agradecer. A gente estava conversando sobre um testemunho de uma pessoa que também, questão de ter filhos e tal, já tentaram muitas coisas, não conseguiram. E aí ela falou assim que se Deus der filhos para ela, vai ser muito fácil glorificar a Deus e continuar crendo que Deus faz. Mas vai ser mais fantástico ainda continuar crendo que Deus faz, que Deus é poderoso, ainda que não dê. Mas crendo que Deus continua cuidando, continua sendo bom, continua fazendo por nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte. Tem uns irmãos aqui conosco. Queridos, obrigado pelos irmãos que nos acompanharam pelo Facebook. Nós vamos encerrar nosso estudo. Passamos bem da hora, mas nós tivemos um probleminha para iniciar. Vai ficar salvo aqui também. Você pode compartilhar esse estudo com alguém que precise ouvir da palavra do Senhor. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos. Clamamos a Ti. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é verdade. Obrigado a Deus pela noite que tivemos e pelo estudo que o Senhor colocou nos nossos corações. Continue falando a cada um, ó Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos que nos acompanharam. Deus abençoe. Fiquem na paz.